Cadê a percussão? E hoje livre sou. Os pecados meus no madeiro crucificou. E hoje livre sou. E eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Eu sou livre, sou livre, sou livre, Senhor. E eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Eu sou livre, sou livre, sou livre, Senhor. Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Santo Podcast e hoje estamos com a banda aqui, Banda Ictus aqui, a gente vamos conhecer um pouco sobre a vida deles, sobre a caminhada e tudo mais. Fala meu querido, tudo bem Juliano? Tudo jóia, muito prazer estar aqui, muito feliz de estar aqui com vocês, né? O prazer é nosso, rapaz. Estávamos devendo essa visita né, faz um tempo. Faz um tempo que está tentando marcar, né? Exatamente. Mas gostaria que você apresentasse aí um por um aí, ou eles mesmos se apresentassem, porque eu conheço, mas não faz algum tempo, não lembro. Tempinho, né? Bom, começar por mim, Isso, pode ser? Bom, eu sou o Ju, né? Sou o Juliano, vocalista da Banda Ictus. Aqui do meu lado tá o meu querido amigo Robson. Fala um oi aí pra galera. E aí, galera? Fala um oi, né, cara? Achei que o cara ia falar mais coisa. Nosso baixista aqui, né, da banda. Aí o nosso baterista é o Cris. Fala aí, Cris. E aí? Eles estão tímidos assim, mas ninguém é tímido não, tá? Não reduz não. Aí do seu lado, aprendendo, se tô quiser aprendendo a apresentar o falar Vinícius, que tá aí. Boa noite, rapaz. É o nosso violonista e o nosso guitarrista. Isso sim, cara. Isso aí. O nosso podcast aqui, a gente queremos conhecer um pouco sobre a história da banda de vocês, quando se iniciou, como que foi essa caminhada de vocês aí. Quer falar aí? Cara, assim, a banda ela é um sonho antigo, né, cara? Quando eu comecei na Renovação, isso há muitos anos atrás aí, que são anos pra caramba, hoje parando pra pensar. Esse menino era novo, né? Uns quilos a menos aí também. Foi um sonho de criança, cara. Juntou 4 ou 5 amigos, vamos montar uma banda, e aí surgiu essa ideia aí. E depois de um ano aí tocando junto, a gente colocou o nome, né? E aí foi indo, e a gente foi começando umas missões, começando a sair em alguns lugares. E aí essa primeira formação se desfez por tempo, trabalho, mudança de endereço. E aí veio uma segunda formação, já um pouco antes dos meninos aqui. E a gente retomou esse projeto, né? Deus reviveu esse projeto. E aí depois os meninos foram entrando e aí Deus finalizou realmente, como eu costumo dizer, que é esses 4, é essa galera de hoje, aonde, né, já se parou por um tempo, mas Deus realmente reanimou e voltou os mesmos 4 com o mesmo desejo. Então assim, a banda é um desejo do coração de Deus, que veio para um coração de uma criança, na época eu, junto com alguns outros amigos, e hoje é um desejo do coração de Deus que vem para o coração de mais 4 pessoas que querem levar essa musicalidade, levar essa alegria e levar o diferente, né? Levar um novo aí de Deus aí. Então assim, o começo da banda ele é muito engraçado, porque não era para ser nada, era para ser um bando de jovem que não sabia nem tocar dentro da igreja fazendo barulho, para sair com, né, 4 pessoas aí hoje no final que querem o melhor e sempre se dedicando para o melhor. Então a evolução assim é sensacional de observar, né? Quem estava no começo e vê hoje é extraordinário isso aí. E faz quantos anos que a banda tem no total? Olha, rapaz, é bastante ano e bastante quilo aí. Vamos pôr na balança isso aí, né? Com a primeira formação da banda começou, eu tinha 14 anos, eu tô com 34 hoje, são 20 anos 20 de banda. anos de caminhada? 20 anos de banda aí. E 2 formações? 3 formações. 3 formações. Ao total, 3 formações. E sempre foi a mesma pegada de música ou não? Teve aquela... Não, rock, primeira pegada era aquele rock muito louco, isso que da eu molecada, molecada, né? Aquele cara que quer. Quando começou eu tocava batera ainda na banda, então era aquele negócio, pedal duplo, 200 pratos, e nossa, uma loucura. Vamos tocar na missa, a gente achava que era o show do Eterna, e nossa, era um problema. Por isso que eu falo, por isso que eu padre falo ficava isso. feliz pra caramba, Você né? não tem noção da alegria do padre. O padre mais novo tinha 70 anos na época, então, imagina, não tinha nada do que a gente tem hoje nessa... E aí foi amadurecendo depois de um tempo, e aí foi mudando algumas coisas, aí eu saí da batera, fui pro contrabaixo, entrou um outro baterista,
E aí depois entrou um outro baterista que daí hoje é o Christian aqui. Então hoje a pegada é totalmente diferente, né? Hoje a pegada é oracional, é uma pegada mais avivada, uma pegada mais animada. A primeira pegada era um rock pauleira, a segunda pegada era uma pegada mais missa, mais tranquila, mais contemplativa. Mistério, Isso. assim, né? É, um negócio mais suave, e aí depois veio a pegada, né, junto com os grupos de orações, e aí é o que é hoje, até hoje da banda. É, isso que eu imaginei. Eu falei, não, esse cara acho que trocou rock, velho. Não, esse era Não, sensacional. mas vira e mexe a gente toca ainda, né? É. Não tem- Ah, não sai, né? Não sai. vira e mexe a gente faz Faz uma pegadinha aí, umas velho. brincadeiras aí. É. E aí, qual que é a ideia do ministério de vocês, futuro? Vocês têm gravado CD, né? Alguma coisa? sim. Como que é? A gente começou, né, naquela época, a fazer as produções audiovisuais, então a gente tem clipe, e a gente tá aí planejando agora, né, com essa volta, com esse retorno, já trabalhar nas músicas autorais, né, já nessa nova etapa da nossa vida aí. E a gente tem composições, já tem músicas que a gente já trabalhava antes, né, a Eu Sou Livre, que foi a que a gente começou aqui no podcast, foi uma que a gente conseguiu lançar, a gente fez uma pausa, né, na banda. E a gente tem algumas já pré-estabelecidas assim pra gente trabalhar, né? Então a ideia agora é retomar isso e melhorar, né, cada vez mais. Então a gente fez uma pausa, mas a gente não se separou, né? A banda parou, mas a amizade continuou, né? Então tá sempre um na casa do outro, a gente tá sempre se encontrando. E acho que isso também foi um tempo que talvez Deus tenha preparado pra gente se aproximar um pouco, pra gente entender algumas coisas, né? Algumas convicções mudarem, algumas ideias que a gente tinha naquela época que hoje talvez não façam mais sentido, né? Então, acho que o Ministério de Música ele é formado não só por pessoas que tocam ali, né? Que estão ali o tempo todo tocando, mas também que convivem juntos, né? Sim. E isso a gente nunca perdeu, né? Essa convivência, igual o Robson falou, a gente ficou por um tempo afastado dos palcos, assim, de estar tocando junto, mas, querendo ou não, a gente sempre se encontrava, sempre se esbarrava, né? Sempre o Robson sempre puxando, né? Vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa, sempre procurando estar junto, apesar de não estar tocando. Então acho que isso faz parte de um amadurecimento também, né? Porque hoje a gente encara a missão de outra forma, né? E também no profissional, né? Cada um foi buscar a crescer, né? Na sua área, né? Foi evoluir, constituir família. Então muita coisa boa aconteceu, né? Nesse tempo, assim. Não chegou a ser um deserto, na minha opinião, porque a gente precisava evoluir em algumas áreas pessoais, né? Isso veio acontecendo, está vindo acontecendo, né? De uma forma geral para todo mundo. E em paralelo a isso, a música, né? Que o Robson sempre deixou isso bem claro, né? Que era uma coisa que fazia muita falta, mas que realmente naquela época a gente não estava conseguindo conciliar. E agora, voltando, né? Aquela coisa, né? Você volta numa outra etapa da sua vida, numa ocasião onde a gente tem a vida meio que estabilizada na questão profissional, né? Antigamente era todo mundo quebrado, nossa. Não tinha dinheiro pra comprar uma corda de violão, entendeu? Então, assim, não que agora todo mundo tenha dinheiro, mas assim, é outra realidade, né? Então, a gente investiu no ministério, investiu em equipamentos. Tem uma mesa digital, irmão. O Cris tá trabalhando aí com a parte de produção musical. Hoje nós então, temos uma mesa da missão aí, né? Aí aí, mano. Mas assim, são detalhes, mas que fazem a diferença, né? Você tem um instrumento mais apropriado, uma marca melhor, né? Com maior qualidade, né? O Cris tá trabalhando com produção musical. Então tudo que a gente vai fazer hoje já é pensando na qualidade, né? No que a gente vai entregar lá na frente. Então, esse amadurecimento é legal, essa pergunta que você fez, né? Como que vocês começaram? Porque a gente começou lá, a rapinha do tacho, e veio evoluindo, encontrando, né? Um formato que a gente ficasse feliz em fazer música, né? Acho que essa que é a real, né? E a gente gostou muito de trabalhar com jovens também, tem isso. Jovem. Então o nosso estilo musical veio mudando por conta disso, que a gente gosta de fazer um som alegre, né? Um som pra cima, um som, apesar de ser um som pesado às vezes, mas um som que faz a galera dançar, que faz a galera se divertir, né? E isso combinado com o chamado que a gente tem, né? Você trazer os jovens a louvar o Senhor com alegria, né? Então acho que isso foi moldando aos poucos ali o som da Ictus e a gente chegou no que a gente faz hoje, né? Não é, Vi? Nada. Agora que vocês já soltaram um pouquinho, eu não vou querer saber só o nome de vocês, eu quero saber nome, o seu primeiro encontro com Jesus, aonde foi, um pouquinho de cada um, a história de cada um. É uma história muito engraçada. Começa aí, Cris, a sua história é mais recente, você vai lembrar mais fácil. Não, vou deixar com vocês aí. Não. Pode ir, vai, Robson. Cara, não dá, uma história muito engraçada, cara. O encontro é muito engraçado. Eu comecei, eu tinha 12 anos, né, cara? E aí,
eu tinha um grupo de amigos e, cara, é muito engraçado. A gente tava indo pra catequese e alguém falou que tava pegando servo na igreja, cara. Ai, que coisa muito louca. E a gente foi lá pra descobrir como que é. Aceita-se servo. Pra descobrir como que é. Tipo, o primeiro emprego. Contrata-se. Nossa, cara, é o meu primeiro emprego dos sonhos. Vamos lá. E aí eu comecei no grupo de oração de Mairim, que o grupo de oração Vinde à Luz, né? Comecei com 12 anos lá. Tinha uma noção totalmente de nada que tava fazendo lá, né? Nada, eu achava só que eu tinha que ir. Isso. E em tudo, era muito engraçado. Porque domingo tinha grupo de oração, segunda tinha a Legião de Maria, terça tinha o Terço dos Homens, quarta tinha Encontro da Senhora, tava em tudo, Rapaz, tudo que tinha. Porque era legal, não tinha nada pra fazer, 12 anos, né? Mano? Nossa, era muito sensacional. E aí começou. E aí o primeiro encontro mesmo veio de uma maneira muito inusitada, que foi um sábado que eu tava indo pra catequese, e aí tinha uma van parada na frente da igreja. E os caras falaram assim, a gente tá indo pra um retiro lá em Osasco. Vai ter outras secretarias, né? Rafael, né? Como é velho, né? Era secretaria ainda, cara. Hoje é outra coisa. E você não quer ir, cara? Eu com 12 pra 13 anos, falei, vambora, não tem nada a perder mesmo. E eu entrei nessa van e era pra voltar no domingo, cara. E eu não tava com roupa, não tinha avisado minha mãe. E não perguntei nada e fui. Foi arrumar Descobri lá. E aí descobri lá, cara, que era pra dormir. Falei, minha Nossa Senhora. E aí os irmãos deram um jeito lá. E aí nesse retiro, a gente teve um momento forte. E ali eu entendi, né, o chamado. E até eu cheguei lá sem saber nem pra onde ia. E aí meu coordenador falou assim, olha, vai lá no Ministério, na Secretaria da VI, que é o Ministério de Música hoje. E vê lá, cara. Vê lá que eu acho que é o que você vai mais se identificar aí. E aí eu tive um encontro e aí eu entendi. Falei, pô, cara, isso aqui mesmo que eu quero pra mim. E não sei como eu vou chegar até ali, mas eu entendi que é o que eu quero. E aí eu voltei uma outra pessoa pra Mairim que já. Aí veio com a ideia da banda. E aí veio a ideia da banda. Aí veio a ideia de um bando de louco querendo tocar dentro da igreja. Porque a gente achava que aquilo era o que a gente queria. Então, assim, o primeiro encontro foi através da música, foi através de um encontro de músicos. Então, assim, eu falo que a música hoje, ela faz parte, né, da minha vida e ela que me levanta naturalmente quando eu tô pra baixo, é algo que me ajuda a levantar. Então, o encontro foi de uma maneira muito engraçada, inusitada, mas, cara, é algo que eu lembro detalhes por detalhes e com muito carinho desse encontro aí, que foi sensacional, né? Glória a Deus. E você, meu irmão, João? Cara, e comigo foi o caminho totalmente oposto, assim, né? Eu já fui convertido, já tinha 18 anos já, né? Eu venho de uma família tradicional, mas a minha família é católica de berço, mas aqueles católicos de missa de Páscoa, sétimo dia, né? Essas coisas. E eu tinha já essa ideia, né? Porque meus avós já sempre frequentaram terço, pastoral da criança, tudo que tinha de movimento dentro da igreja, assim, eles participavam. E era meio que forçado, né? Todo domingo todo mundo ir na missa junto, aquela coisa. Então eu já tinha isso instituído como cultura dentro da minha casa, dentro da minha família. Mas meus pais nunca pegaram no pé, assim, sabe? Pra fazer catecismo, né? Pra ir pra igreja e tal. Então eu sempre fui crescendo, vendo isso tudo acontecer, mas eu não participava de nada, né? Era aquele católico morno, né? Não participava de nada. E aí com 18 anos, já ali 17, 18 anos, eu comecei a namorar minha então esposa, né? E a família dela já totalmente oposto, né? Eles já participavam de tudo. Minha sogra já era catequista, ministra da Eucaristia, a minha namorada, então, já ajudava também na catequese, né? Até brinco com ela que ela foi minha primeira catequista, né? Porque eu ia junto com ela para os encontros da catequese e acabava ali meio que aprendendo o conteúdo junto com ela para poder passar para as crianças depois, né? E aí eu comecei a sentir aos poucos essa vontade, sabe? Esse desejo de, poxa, eu quero comungar também, sabe? Eu quero viver isso que eles estão vivendo, porque, imagina, eu tava ali ajudando como apoio e eu via as crianças na preparação para a primeira Eucaristia. Aí chegava o dia da primeira Eucaristia, aquelas crianças deviam ter o quê? Uns 8, 9 anos, por aí. E eu já, 18 anos, não tinha vivido isso, né? Cavalo velho no meio das crianças. Pois é, eu não Tiozão da tinha vivido catequese. isso, né? E aí eu comecei a sentir o desejo, sabe? Então, assim, a minha esposa, a minha namorada na época, foi me cativando, assim, sabe? Me mostrando, me catequizando, me mostrando o caminho, e eu comecei a sentir esse desejo também. Eu já era músico, mas aí eu fiz o caminho inverso, né? Porque eu aprendi música muito cedo, com 7, 8 anos. Meu primeiro instrumento foi o trompete, tocava em banda sinfônica, bandas de marcha, por aí, pelas cidades, né? E aí eu comecei a frequentar um conservatório, o Conservatório Dramático de Tatuí, e lá eu comecei a levar a música a sério, tanto que eu queria ser um profissional da área, né? Um profissional da música.
E aí, nesse período, já namorando e tal, eu olhava os ministérios de músicos dentro da igreja e, pô, a gente sabe como é a realidade, né? São pessoas que estão se dedicando ali, que aprendem ali, às vezes, né? Que não tem a oportunidade de ter uma instrução básica e tal. E eu ficava pensando sempre, né? Falava, poxa, eu vivo dentro de um conservatório, eu me dedico tanto pro mundo, né? Para as coisas aí do mundo, para tentar passar numa prova de uma orquestra, de uma banda, para tentar ser o primeiro trompete de um grupo e tal. Por que eu não me dedico dentro da igreja? Né? E aí começou aquela coisa de aprender a conversar com Deus, né? Aprender a demonstrar os desejos para Deus, assim, né? E eu comecei a pedir muito para Deus, né? Que se fosse da vontade dele, que ele me mostrasse um caminho, me mostrasse um jeito de poder estar servindo com a música dentro da igreja. Né? E aí veio todo o processo de conversão, eu fiz a catequese já na fase adulta, né? Que é o EJA, né? E aí eu fiz a primeira Eucaristia, na sequência já fiz o Crisma, né? E aí nesse meio caminho assim de conversão, veio um convite de uma comunidade lá da nossa região, que é a comunidade de Santa Cecília, que foi onde eu conheci o Cris lá inclusive, que é uma comunidade que foi montada por músicos, né? E cuja missão era evangelizar por meio das artes. Então eles davam aula de música para formar músicos para servir na igreja. E ali eu entendi o que Deus estava me dando, né, de resposta, né, que foi o que eu tanto pedia para ele. E foi quando começou tudo. Aí comecei a caminhar mesmo. Aí comecei a dedicar, pegava o meu trompetinho, ao invés de tocar nas orquestras, eu fugia literalmente, porque às vezes eu não avisava que eu não ia nos ensaios, porque eu ia tocar numa missa, porque eu ia tocar num grupo de oração, porque eu ia tocar num encontro. Eu comecei a gostar muito disso, né? E aí foi indo, cara. Foi indo e comecei a gostar muito, sabe? A sentir mesmo assim o chamado de Deus ali para aquilo. Até que eu cheguei pra minha esposa e falei, ó, eu acho que eu vou ficar tocando só na igreja, eu não vou mais tocar assim do jeito que eu toco aí pro mundo. Ela falou, nossa, mas era o que você mais queria, eu sei, mas não tá fazendo sentido mais, sabe, tipo, pra mim. E aí o meu plano B, que era a faculdade de informática, acabou virando meu plano A, e a música eu mergulhei, fui embora. Fui pra essa comunidade, daí logo já começamos a servir, né, começamos a fazer uma história aí conheci os meninos também nessa comunidade, né, eles em outra, né, no caso, em outras missões, mas eram comunidades que se conversavam, né, então a gente começou a ter contato, começou a ter diálogo. Aí nessa época a Ictus já era uma banda conhecida da nossa região, né, a gente fazia, eu e o Cris, a gente fazia parte de uma outra formação, o Robson com o Vinícius já fazia parte da Ictus na época, e a gente sempre se conversava, né, a gente já se conhecia, né, então Deus já estava ali meio que preparando o caminho, né? Meio que foi juntando, né? Aos pouquinhos, assim. Então, mais ou menos isso aí. E seu primeiro encontro com Deus? O meu primeiro encontro foi um retiro de carnaval, um retiro de primeira experiência, lá na nossa cidade mesmo. O ano exatamente eu não vou lembrar, mas foi mais ou menos 2012, por aí. Aquele encontro impactante. Aquele mesmo, foi né? o primeiro encontro, assim mesmo, que foi logo um retiro de primeira experiência, né? Um retiro de carnaval. E num momento em que o pessoal lá que estava conduzindo o encontro, eles estavam fazendo uma experiência, né, que eu não lembro exatamente qual era o nome, mas era se lançar, alguma coisa assim, que era uma espécie de uma dinâmica de você confiar nas pessoas que estavam perto de você. Então você fechava os olhos e literalmente se lançava, né, e aí os irmãos iam ali e seguravam você e tal. Então foi ali a minha primeira experiência, né, com Deus, né, a questão da confiança, né, a questão do amadurecimento, de ver o que era oração em línguas, que até então não fazia ideia do que era, sabe? De participar de uma missa de cura e libertação e ver realmente as curas acontecendo ali, né, pessoas falando em línguas estranhas, o Ministério de Música rezando com os instrumentos, assim, uma coisa bem forte, bem marcante, né, que aquilo ali me chamou a atenção, falando assim, é isso que eu quero fazer, sabe? Levar as pessoas a esse nível de intimidade com Deus. É isso que eu quero fazer. Então foi um retiro de primeira experiência, um retiro de carnaval. Foi o primeiro contato. Amém. Cris, né? Cris. Lembrou? Lembrou? Vamos saber um pouco da sua história também agora, Cris? Onde Cara, início, você é mais jovem. eu era novinho na época, né? Hoje em dia eu sou um dos... engordou de novo, tá tudo certo. Cara, eu desde pequeno, desde menorzinho, minha família também sempre foi muito católica, até hoje, assim, de frequentar tudo que tem, né, desde o retiro de carnaval, a Semana Santa, a missa de Páscoa, tudo. E desde menor eu já ia na igreja de manhãzinha e tal, e eu sempre tive esse interesse sobre a música, desde sempre. Eu via, sei lá, uma propaganda de um cara tocando bateria, eu já ficava,
Opa! Aí eu vi, a minha mãe escutava o CD ainda na época que o Anjos lançou o primeiro DVD, o Delvin Maia, eu ficava assistindo aquele DVD por horas e horas e tocando no sofá. E teve até uma vez assim que minha mãe falou assim, você não tem curiosidade de fazer aula de bateria? Eu falei, não, crianção, né? 4 anos de idade, 5 anos de idade. Só que eu tinha noção, eu tocava e tal. Não quero não e tal. E teve uma vez que eu fui numa missa e tinha um cara tocando bateria lá. E eu nunca tinha visto na minha vida. O cara tocando bateria. E eu fui ver, fiquei lá no cantinho, eu via de pertinho, consegui ver o pedal ali e tal. Aí eu imitava o cara, falei, pô, legal, né? Eu, naquela idade lá, criação de tudo. A única coisa que me chamava atenção era a música. Só a música. E isso foi com o tempo, assim. E teve até uma vez que meu pai, ele pegou assim, tem uma comunidade perto de casa lá que tem uma bateria lá que tava jogada, a bateria, ninguém usava uma vez a cada 5 meses. Meu pai falou, vou pegar essa bateria e vou levar lá pra casa pra ver. Ele levou a bateria, eu fiquei encantado com o negócio, eu olhei a bateria, nossa, eu olhava as peças assim, encantadaço. Eu peguei e comecei a tocar assim, e meu pai, ele sempre gostou muito de música assim também. E ele começou a me incentivar, mostrar, olha, é assim que faz, olha, assim não sei o que e tal. E teve uma vez que me colocaram numa missa lá, do nada, pra tocar. E eu já sempre fui meio desenrolado assim. Meu pai ensaiou comigo em casa, tudo e tal. Eu tocava em pé, pra você ter ideia, porque eu não alcançava o pedal. Nossa. Tocava em pé. Tocava em pé assim, meu pai arrancava o banquinho, baixava tudo os pratos, baixava tudo os tons, caixa, tocava em pé assim. Fazia as viradas tudo assim, né, que eu não conseguia alcançar. E o tempo foi passando e tal, esse negócio, esse desejo pela música só aumentando sempre assim. E com meus 10 anos, 12 anos, eu acho que foi, 12 anos de idade, 10 anos de idade, falaram pra gente, tem uma comunidade em Mairink, a Santa Cecília, que eles dão aula de bateria lá. Você não coloca seu filho pra fazer aula? Minha mãe ficou meio assim, né? Falou, nossa, mas Mairink, eu moro em Alumínio, né? Minha cidade é Alumínio, né? Bem distante, né? Não é bem distante, mas fala, pô, tem escola de música aqui também, né? Mas faz local. Não, vai pra Mairink. Lá, a melhor escola lá é uma comunidade católica, lá é legal e tal. Bom, né? Uma insistência, eu nem lembro quem foi que falou na época. Eu acho que falta isso hoje nas igrejas. Eu não sei se é todo. Falta, né? Falta. Não tem. É porque a gente tá falando assim, eu tô revivendo memórias, né? É. Tô lembrando, assim, de coisas que existiam naquela época e que eram acessíveis, né? Sim, totalmente. É. E a gente chegou totalmente... eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito na minha, assim, cheguei lá com, acho que era 12 anos mesmo, né, que eu tinha 10 anos. Eu lembro de você menor ainda. Menor De ainda. segurar você na bateria pra você não cair pra trás, assim, porque você era bem pequeno mesmo. Na missa de Ramos Mas você eu acho que tinha uns- 10 anos, cara. Eu acho Cara, que então era menos de ainda, era 6 pra 8. 7 anos, por aí, mais ou menos. Menos ainda, então. Porque na missa de Menos ainda. Ramos que choveu, você não tinha 10 anos, cara. Você não aguentava a bateria. Ah, então E o menos Robson ainda. dava aula? Tá. Não, a gente tava, Ele- montando, que a esse- gente tava montando a missa na praça, essa missa campal. E Foi. começou a chover e a gente correu pra carregar a bateria e o equipamento porque esse cara não aguentava. Não aguentava carregar. Ele era bem Nossa, pequeno, ele era né? muito Era uma bolinha também. Eu lembro. Ficava, Eu lembro dele magrinho. Eu fiquei, na hora que vocês chegaram, eu fiquei procurando aquele magrinho lá que tinha. magrinho. Ele era tão pequeno que a gente tinha uma formação principal lá nessa época no ministério e o baterista oficial era o professor dele, Era o Márcio. Marcinho. E às vezes o Márcio trocava de lugar com ele, a gente nem percebia, porque a gente tá ali tocando, interagindo com o público. Quando eu olhava pra trás procurando o Márcio, era o Cris tocando. Então naquela época ele já era diferenciado, sabe? Ele já tocava muito bem. E o Márcio, eu lembro disso porque às vezes o Márcio tinha que ficar ali meio que arrumando os pratos, ajeitando. Então eu lembro mais ou menos dessa Eu não época. conseguia entendeu? carregar os pratos, pra você ter ideia. Era até uma piada interna, né? Que com 10 anos de idade eu tinha hold, né? Que carregava os bagulhos que eu não conseguia, não dava. Era muito pesado pra mim. Tinha Só montava Rejane, pra Natália, Francisco, Fernando, tudo. Tudo carregando minhas coisas. Aí nisso, cara, eu entrei na comunidade, né, e foi lá que eu comecei, tipo assim, eu conheci o Jorginho lá, conheci o Ju, conheci a galera. Na época eu nem tocava com eles ainda, eu tocava só em alumínio, servia só em alumínio, na época, né, que tinha os ministérios de lá e tal, não tinha batera, então era aquilo, né, tinha uma missa de manhã, tarde e noite, eu tocava às 3, né, porque não tinha ministério. Aí a gente foi pra Mairink, comecei a fazer aula e tal, aí me chamaram pra fazer a primeira missa com eles, na época, né. Eu fiz a primeira missa, gostaram e tal. Na época o Marcinho, que era meu professor, também tocava.
E foi nessa mesma época que eu já era mais próximo do Ju, né? Que era já era da banda na época, né? Que aí a gente meio que, como é que eu posso dizer? A gente sempre se entendeu melhor, musicalmente falando, e não só musicalmente falando, mas porque eu também era novo e o Ju também era novão na época, então tipo, era dois retardados, a gente conseguia se entender bem. E... Ficava inventando coisa, entendeu? Ficava inventando coisa. Aí a gente ia tocar, a gente pegava os dois dentro do carro, já pensou se essa música fizesse assim, se essa música fizesse a não, dois retardados, mano. E a gente sempre se entendeu. Aí nessa mesma época, assim, depois de um tempo, né, eu conheci o Robson, conheci o Vinícius, na mesma época já, né, da comunidade. E depois de um tempo o Robson convidou pra tocar com eles e tal, tanto que eu entrei, né, na época que era a segunda formação. Pra tocar guitarra ainda. Pra tocar guitarra ainda. E mais não deu muito certo e tal, porque eu também tava na comunidade. Aí acabou acontecendo algumas coisas lá e eu acabei saindo da comunidade, né? Eu saí da comunidade e o Robson me chamou, dá pra você tocar com nós aqui e tal, você não quer? Eu acabei aceitando, né? Porque sempre gostei da vibe dos meninos e tal. E tamo aí, né? E a sua primeira experiência? Isso. Cara, isso daí eu tava na cabeça, velho, de falar. Mas foi, não sei se você lembra, foi um retiro de servos da comunidade da Santa Cecília que a gente teve lá na paróquia do Marcos, lá na Vila Nova, São Francisco. na São Francisco, que foi assim, como eu sempre fui novo, então assim, eu ia pra tocar, pra mim era diversão, eu gostava, tal, cantar no meio, tal, ia na missa mesmo, minha família já era do meio, né, e teve esse retiro que foram rezar em mim, beleza, sempre recebi tal oração. E foi ainda, cara, não lembro o nome dele, São Roque. Eu lembro até hoje da cena, o grandão de São Roque, o cabeludinho, que ele era intercessor. Você ficou também. Não vou saber, mas foi ele. Foi ele. O importante é que esse cara, ele rezou em mim, ele rezou em mim, assim, ele rezava e olhava meio diferente, assim. Eu olhando assim, molecão, né, olhando assim. E aí, tio, você sabe? Rezava e eu olhava assim. Aí ele me chamou de canto. E falou, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho, na época eu tinha 10, eu acho. 10, 12 anos. Nossa. Eu falei, por quê? Não, porque eu rezei em você e Deus falou pra mim que você tem um dom de cura. Só que eu não consigo entender através do que dom de cura. Eu falei, dom de cura? Eu fiquei meio assim na cabeça, né? Dom de cura. Aí, beleza. Esse cara me viu lá brincando. Eu acho que na época quem tava tocando bateria era no ministério, a galera da Nossa Senhora Aparecida. E quem tava na bateria era o Danilo. Uhum. E eu sentei na bateria pra brincar. Aí ele olhou de longe e fez assim, ó. E eu não entendia nada. Aí ele me chamou, eu já entendi. Você tem o dom de cura através da música. Que bacana. Falei, sério? Você tem um dom de cura através da música. Você cura almas através das suas baquetadas na bateria. Você não sabe. Você tá sabendo agora que eu tô falando pra você. Cada baqueta na arde, né? E eu fiquei... Isso me deu, tipo assim... Eu na minha cabeça, tipo assim, deu uma tela azul do Windows, assim. Ué, que é isso? Aí, nesse mesmo retiro, teve um momento de oração e eu repousei, assim. Novaço de tudo, assim. E eu já levantei, assim, meio... Pô, é isso então. A minha missão é essa. Eu tenho que estar aqui pra isso. Eu tenho, tipo assim, a minha missão é tocar e curar as pessoas através da música. Eu entendi. Daí em diante, eu já consegui entender o porquê que eu tava ali. Eu não tava ali por diversão ou pra tocar. Eu tava ali tentando entender ali. Eu entendi que eu tava ali pra curar as pessoas através da música. Glória a Deus. Eu queria entender um pouco agora, você está trabalhando com a produção? Sim, hoje eu trabalho com música. Isso. Hoje eu trabalho com música. Eu tenho meu estúdio em casa, eu faço shows, né? Eu trabalho hoje num resort em Biúna, né? Mas é um resort para famílias e tal, e eu trabalho com eles, né? E quando funcionário do resort. Sim, eu sou funcionário do resort, né? Eu faço parte da banda de lá. E com o tempo eu sempre gostei, né, de estúdio, gostei de gravação, gostei. Então eu tô montando minhas coisas, né, tô comprando meus equipamentos e tal. E a gente tá começando a produzir, né. Aí eu tô chamando o Ju direto, falou, tem essa música aqui, vamos produzir essa música, vamos, tal. Só que por enquanto são músicas covers que a gente já toca.
Sim. A gente só tá Fazendo melhorando. uma nova roupagem. A gente tá fazendo uma nova roupagem, a gente tá melhorando. Né? Agora a gente vai começar a focar mais nas autorais, que o Ju tem algumas letras e tal, a gente vai começar a gravar, vai começar a fazer uns testes. E é isso, eu tô dando de conta de toda essa parte, assim, pra chegar só no resultado final, galera, a gente tem que fazer isso aqui. Pra deixar tudo O fácil. Cris sempre teve a gente tem uma curiosidade sobre ele, né? Porque ele é completamente autodidata, né? Principalmente na parte de instrumentação musical, né? Se ele nunca tocou, ele ouve um pouquinho. Então você toca mais de um instrumento. É muito instrumentista. Eu arranho um pouquinho de cada. É modesto, ele toca tudo, ele toca de tudo, é modesto. Eu arranho um pouquinho de cada. Mas até esses dias eu brincando com ele, falava, putz, Cris, tava ouvindo uma coisa aqui, cara, não tô conseguindo achar. Escuta aí. Aí ele ouviu, cara, Sol maior. Só de ouvir. Só de ouvir. Aí eu peguei o violão e era mesmo. Falei, caraca. Então, assim, ele tem, desde pequeno, muita facilidade com música, sabe? Então ele aprendeu vários instrumentos, ele tem essa facilidade de ter um ouvido, não sei se é ouvido absoluto ou não, mas enfim, você tem um ouvido bom. Cara. Eu sou né? surdo, cara, isso daí eu tenho certeza. Ele tem um ouvido muito bom, assim, pra música, e aí isso tudo combinado a intenção que ele tá tendo agora de trabalhar com produção musical, né? Ele já tá criando coisas incríveis que a gente ouve, assim, a gente fala, cara, que isso? Foi você que gravou sozinho? Não, eu fiz tudo, fiz todas as linhas. Então, tipo... Grava todos os assim, mas instrumentos. um fato que é interessante, assim, que mesmo trabalhando, a gente teve a nossa pausa, né? Eu falo pausa porque a gente não separou, né? Sim. A gente teve a nossa pausa, né? Tanto pra eles, com a vida deles, eu com a minha. Mas essa pausa é como se Deus colocasse no meu caminho assim, ó, você vai ter essa pausa, agora você vai trabalhar pra depois você usar isso. Eu entendi totalmente. Porque assim, a gente teve essa pausa e eu comecei a trabalhar com música, realmente. Eu não trabalhava na época. A gente só fazia as missões e tal. Até porque ficava bastante dividido, né? Isso, ficava muito dividido. Eu não conseguia trabalhar. E parece que é Deus mesmo. Assim, na época que a gente parou, eu recebi uma proposta pra começar a tocar. Sabe? E eu comecei a tocar. Toquei na noite, ainda fiquei um tempo, mas nunca curti muito assim. Então eu acabei sendo chamado pelo resort, que é pra família ali, um horário bom e tal. Eu acabei ficando ali. E eu trabalhei lá por 4 anos, eu já tô indo pro 5º ano que eu trabalho lá. E tudo que eu aprendi lá, eu tô trazendo hoje, mas pra usar pras músicas católicas. Toda a parte de equipamento, a parte de produção. Eu tô pegando tudo isso daí, colocando dentro de uma bolha e falando, beleza, agora isso aqui eu vou fazer com a banda. Você entendeu? Então, eu digo que foi necessário isso acontecer. Sim. Porque na época a gente a gente conseguia ter noção, só que hoje a gente tem muito mais noção, entendeu? Sim. Em questão, porque a gente tem que estar no meio para entender, não adianta. A gente tem que estar no meio para entender o que tá acontecendo, o que fazer e tal. Então, hoje, eu fico feliz de conseguir, né, colocar isso em prática, assim, com a banda. Amém. Agora vamos partir aqui pro nosso irmão, que eu não lembro o nome. É Vinícius, difícil de lembrar, né? Cara, eu sempre tive os 2 pés na igreja, né? Católico, minha família é muito católica. Desde sempre também, desde pequeno eu toco violão, né? Tocava violão. E tocava nas missas. E como a comunidade lá era pequenininha, né? Não é muito grande, não tinha muito músico. Então eu tocava sozinho, tipo, ia lá, todos os domingos era eu que tava tocando, eu que tocava. É engraçado que eu tinha um violão lá que parecia um arco, né, de flecha. Toda a igreja tem um Toda. Daí tinha um cabinho de afinar o violão, sabe? Eu colocava o cabinho aqui, pendurava ele na boca do violão, né? E amplificava. Piezo. Cara, era um piezo. Era desse tamanho, ficava assim, amplificava e tocava do lado do computador, cara. Violão tudo desafinado. E criança, e os louvemos lá tinham as notas que eu nunca estudei. Daí eu falava, caramba, que nota é essa aqui, com baixo lá, tocando em sol. Eu fiz umas 2, 3 aulas de música, de violão. Aprendi lá o dó, ré, mi, fá. E fui tocar. E tocava na missa assim, né? Que aparecia lá só um dó menor com sétima. Eu falei, puta que um negócio com sus. Eu falei, cara, que isso aqui, caramba. Ré, sus com nome. Nessa hora vai ser tocava. Pausa. Mas sempre tocava, né? Violão. Gostava também de tocar, tipo assim, Legião Urbana, na escola, levar violão pra tocar. Aí um dia. Pra tentar pegar as meninas na escola, isso aí é de prática. Os 2 pés na igreja, mas a cabeça. Né? A cabeça não. Tá escutando podcast. Mas aí um dia, tipo assim, sempre fui católico, né? E um dia a comunidade lá, firmaram lá de fazer um grupo de jovens.
E eu recebi um convite de um amigo meu, Nina, né, irmão, parceiro, de tocar nesse grupo de jovens. Eu falei, vamos lá ver o que acontece. Eu cheguei lá, tipo, antes de ter o primeiro dia do grupo, né, de jovens, teve um ensaio. Aí eu falei, vamos lá ver o ensaio lá, daí começa a tocar. Eu cheguei lá, irmão. Nossa senhora, era o Nina tocando. O Josinaldo tava cantando. Nossa, cara, o que tá acontecendo aqui, velho? Eu vi os caras fazendo lá, o senhor é rei, tá ligado? Nossa, tudo errado, cara, tudo errado, né? Assim, tipo assim, eu tinha uma noção de. Não era o melhor, mas eu tinha uma noção. Já tinha uma percepção. Daí, a partir daí, a gente começou. Eu e o Nina, pô, uma amizade até hoje, né? Forte. E fizemos um grupo de oração. Né? Fizemos um grupo de jovem que lotava, tinha gente pra fora, assim, era tanta gente, cara, a igreja ficava pequena, tinha que abrir a janela, ficava a gente pra fora da janela, assim, olhando assim, muita gente, era jovem, adulto, só que com o tempo acho que né, não teve uma boa coordenação, um bom pastoreio dos jovens, foi dispersando. Teve um dia que tava eu, o Nina, meu amigo, a minha esposa, né, na época era namorada, e o irmão dela, meu cunhado. Só foi nós no grupo de jovens. Eu falei, pô, agora a gente tem que mudar. Agora não pode ser mais líquido, vai ter que ser sólido. Vamos fazer um grupo de oração. Daí nós sentou lá, oramos, ficamos um tempo sem o grupo de jovens, conversamos com o padre, daí, bora, fizemos um grupo de oração. Aí fizemos um grupo de oração Ruá. Lá era, tipo, não vou dizer famoso, mas era bem falado, né? Já ouvi falar. Um grupo de oração Ruá. E era um grupo de jovens que viram um grupo de oração. Um grupo de oração. Tá? Cara, foi uma das melhores coisas que aconteceu, cara. Eu não sei se tem na minha cidade o Ruá, ou já ouvi falar bastante do Ruá. É um grupo de oração, era um grupo de oração lá, né? Ruá. Daí... E como eu sempre fui, tipo assim, eu sempre tocava com o pessoal da ID, né, da missão ID. Cara, eu tinha uma noção de grupo de oração... E eles tinham um grupo de jovens, sabe? Tipo, não tá batendo. Sabe? Não tá batendo, cara. Eu quero orar aqui, e a turma quer cantar música de dança, mas ninguém quer dançar. Você sabe? Quero apagar a luz e levantar as mãos. Pessoa. Você sabe quando... Melhor parte. Você sabe quando ali, o público ali tá querendo orar e, pô, mano, tá lá com a dancinha lá, todo mundo, mano, não vou ficar. Daí, por esse motivo, a gente trocou e fizemos um grupo de oração. Graças a Deus deu certo. Nada contra as dancinhas, né? Mas... Não, é bom ter dança, é bom dançar, mas você vê lá o desejo da sua alma. Você tem lá um jovem de 80 anos, o cara não vai dançar, não vai lá erguer as mãos, né? Não dança, A gente mudou pro grupo de oração e ficamos, cara. E deu certo. Foi uma benção. Como eu falei, tocava já na ID, então o grupo de oração era no sábado, o grupo de oração Ruá era no sábado e a ID era na segunda-feira, então eu ia nos dois. Aí eu conheci essa galera lá. Na verdade, esses dois eu já conhecia, já faz tempo. Isso aqui eu conheci você numa missa que eu fui tocar, né, das bênçãos. Foi uma missa das bênçãos. A gente fala de apagar a luz, né? Era num grupo de jovens lá. Toda vez que eu ia fazer conduzir um momento, já... melhor coisa. Aí os caras falavam, Alex, toda vez que você apaga a luz, eu falei, mano, não tem como. Aí, levante seus braços, era a chave, era a palavra-chave lá. Caiu o disjuntor. Toquei com o Cris, numa missa mesmo, das bênçãos. O Cris era uma bolinha, assim, era uma bolinha. Era bonitinho, você colocava ele ficava assim, não, tinha que colocar um negócio pra não rolar, né? Era gordinho mesmo? Não, acho menos do que agora, mas era. Eu te mostro. Não, cara, faz isso não, velho. Tem como colocar na TV, te colocar na TV. Nossa. Juliano também já via, a gente não conversava muito, mas já via também. O Robson eu fui conhecer na ID, né? Na ID. Não, você já conhecia o Robson. Não conhecia. Falando de TV. Olha, tava demorando, velho. Tava demorando. Tem um famosinho aqui. Não, né? tem uma curiosidade no Ministério. Conta a curiosidade aí, Famoso, velho. velho. O Vinícius é o porta-voz, ele tem que falar isso. Bora, Eu não Vinícius. sei como ele não Já contou viu o comercial da Quali? Comercial da? Da Quali, antigo. Da margarina, da Quali. Sim. Então, ele era o menino que fazia o comercial. Era famoso. Deixa o fogo, velho. Era famoso. Entrevistei um cara famoso. Que ano foi isso? Que ano foi isso? Cara, foi ano atrás. Entendi porque você converteu. Foi depois da conversão, isso aí. Continuou até os 18. Ele era aquele menino das sardinhas que Rui, tinha no... é o Rui. O Rui, Cara, não lembrou não, cara. E não é mentira, é verdade. Era o Rui. Só loucura esses caras. Eu toquei eu toquei já na comunidade do
do Ju já foi lá na nossa também, né? O pessoal da Santa Cecília foi lá também. E aí foi isso, né? Conhecemos e fomos tocando. Acho que a gente se conheceu na época do JCC, eu acho. JCC, né? Que era o grupo de jovens lá. Né? E seu primeiro encontro, irmão? Vixe, é tantos, cara. O primeiro. Como eu falei, a minha vida inteira foi dentro da igreja. Então é retiro, missa, encontro. Então eu já vi de tudo, já experimentei de tudo, né? Não vou falar tudo, que Deus deve preparar algo. Algo, né? No futuro. Mas acho que o primeiro encontro assim, foi um dia que eu tive que pregar e conduzir no grupo de oração. Eu preguei e conduzi no grupo de oração, né? Porque acho que o pregador faltou, não lembro. Eu sei que eu não estava preparado, né? Conduzi, preguei daquele jeito, né? Sem preparação, sem nada. Daí, acabou o grupo de oração, vem um cara gigante lá de cima, uns 2 metros de altura, mano, chorando, falou, sua pregação tocou em mim. E aquilo lá, mano, me pegou, cara. Veio de encontro, né? Veio de encontro e eu não conseguia falar. Eu falei, acho que esse foi um encontro forte, foi isso aí. Legal. E teve um outro também, desculpa, um paralelo aí, não queria falar. Quando eu fiz também um teatro, A Paixão de Cristo, eu fiz Cristo, né? Interpretei Cristo. E, cara, quando terminou o teatro, né, tudo lá, fui macetado. Tiraram o couro de mim. Os caras bateram de verdade nele. Não, é verdade, bateram. A Beth tinha levado um chicote de corda, só que não doía, né? Batia lá e falava, não, pode bater forte, né? Só que na hora tava seco, né? Pra ser realista, né? Pra ser realista, tava seco. Daí na hora, né? No ensaio tava seco. Daí na hora de fazer o Jesus... Não, daí molharam pra fingir que era o sangue, sabe? Mano, aquele negócio, meu Deus do céu, cara. Nossa, eu não sabia, não, juro pra você, eu não sabia se era... Quando eu fui tomar banho, eu não sabia se era meu sangue mesmo ou se era mentira, cara. É sério, mano, tô usando não, mano. Teve uma hora que só batia tanto que eu cheguei e falei, mano, para, cara, tô doendo. Eu não vou te salvar, não. Cara, daí teve essa vez. Daí quando terminou a peça, cara, eu sentei, mano, no chão, chorei, cara. Aí foi um encontro da minha ali, pessoal, que foi assim, tremendo, cara. Foi tremendo mesmo. Mas não era dor, não. Sentiu na pele, né? Na pele. Eu senti o que Jesus sentiu. Só um pouquinho, só. Chorei de dor. E nem eu sabia dessa história. A primeira vez que ele contou essa história, eu ri muito. A melhor parte dessa lapadas. Nossa, foi demais. Até a produção viu de lá. A melhor parte da história é quando ele olha pra trás e fala... Calma. Aquele vídeo, né? Fica imaginando Jesus olhando pra trás e falando, nossa, foi só 40 chicotadas. Mas o choro no final foi de dor? Não, cara, foi um encontro ali que... Foi de dor e emoção. Não, porque todo mundo falou, mano, sabe? Tipo assim, falar, mano... Foi uma experiência, né? Não, esse menino aí, ele é bom, ele manja. Ele aguentou. Caramba, velho. E aquilo lá me pegou e sentei na sarjeta, assim, na guia, cara, e chorei, cara. Legal. Eu fiquei chorando, chorei sozinho. Eu fui pro canto, mano, e desabei ali, foi um encontro. Legal. De bola. Isso é maneiro demais. Hã? Isso é maneiro demais. Agora que a gente conheceu um pouquinho da vida, o início de cada um, a gente quer conhecer um pouco o carisma da banda, as músicas, o que vocês têm pra gente aí. É com vocês agora. Agora eu quero conhecer a banda em si aí. Tocar, cantar, Legal. conduzir. Acho que em relação ao carisma, pega o violão aí, vou preparar alguma coisa aí. Em relação Violão ao que você carisma, não trouxe, pode pegar. O Vi falou algo interessante ali, que ele mencionou a Missão ID, né? Que foi uma época da vida dele que ele começou a caminhar com a Missão ID. E nessa época eu também estava começando, os meninos também estavam começando a conhecer o que era o grupo de oração até então da Missão ID. Que foi um grupo, cara, que lá na nossa região, ele abalou todas as estruturas, assim, sabe? Porque ele veio de num formato de grupo de oração que já não era mais convencional para nossa realidade lá, né? Então a Missão ID veio com aquele avivamento, com aquela coisa de apagar as luzes, de todo mundo levantar as mãos, né? E efusão, coisas que mexeram muito com a gente, né? E aí nessa época a Ictus foi convidada, né, a ser o ministério oficial do grupo de oração.
já na sua segunda formação ali, né? É convidado por culpa do Vinícius, né? Fazia faculdade e não conseguia tocar no grupo de segunda-feira. Ah, tá. Aí eu fui uma vez ajudar o tio dele e ele falou, cara, traz seu ministério e vamos ficar. E a gente ficou e aí a gente conheceu essa pegada diferente, que nem o Ju disse aí, que foi evoluindo com o tempo aí também. E a gente foi evoluindo junto com eles, e o grupo junto conosco. E era um grupo bacana de ver, assim, bonito de ver. A galera recorda tanto quanto eu, assim, uma igreja cheia, um povo sedento, um povo que clamava, um ministério que apagava-se as luzes e o ministério já não se olhava mais, já sentia o que tinha que fazer. Eu falo que a gente não precisava se olhar, né? A gente sentia, a gente conseguia entender o que precisava, o que realmente era necessário para aquele momento. Eu falo hoje, né, pensando em 4 pessoas segurando um grupo de oração daquele porte. 4 moleques, né? Exatamente. Segurando um grupo de oração daquele porte, com uma estrutura muito pequena, né? Como eu disse no começo, nós não tínhamos essa estrutura que nós temos hoje, né? Que Deus aí pôde nos proporcionar um equipamento melhor, uma pessoa que tem uma noção maior, né? Que é o Christian, que pode aí nos guiar de uma maneira diferenciada. É um tempo que a gente já tem hoje, que a gente na época a gente não tinha, né? A gente saía correndo dos trabalhos, às vezes vinha direto, o Juliano vinha direto de São Paulo, trabalhava em São Paulo, vinha direto, então chegava aos 45 do segundo tempo. Então o carisma da banda se criou aí nessas dificuldades. Deus foi modelando de acordo com as dificuldades para que a gente entendesse, ó, o formato é esse aí. E que na minha visão também foi uma parceria muito boa, né? Porque era o carisma da Missão ID combinado com o nosso jeito de fazer música, né? Maravilhoso. Então a gente agitava, animava, mas logo em seguida vinha, né, todo aquele momento de clamor, de efusão, de onde a gente conseguia sentir... Era um pacote completo, né? Sentir os instrumentos rezando mesmo, assim, sabe? Aquela coisa bem cativante, né? Acho que um pouco... A gente aprendeu a ser ictus ali, sabe? Ali foi o nosso chamado, a nossa vontade, né? O que você manda aí, Vi? Não sei, cara. Você que é o cantor. Manda Deus de Israel aí, sei lá. Um louvor? Um louvorzinho, pode Tem ser? um cap aqui? Tem. No meu violão, porque você não trouxe o seu, tem um capotraste ali na ponta onde fica. Só pra deixar registrado. Não, ali perto de onde tá o cabo. O bom é que é o tempo todo assim, ó, as alfinetação acontecendo, entendeu? Tempo Não, real. porque assim, eu fui Tempo buscar o real, cara. Daí entendeu? só Dá mais o firmeza. cara na casa dele e falei assim, você não vai trazer seu violão? Aí ele falou, não, eu vou pegar o do Juliano. Eu falei, então tá bom. Mas no momento eu falei que o meu tava no carro também, né? Porque eu conheço meus músicos, né? A gente sabe, a gente conhece. Acho que é parceria velha já, né? E eu conheço o Robson. Falei, ninguém vai levar o violão. Ninguém vai levar o violão, é certeza. Aí ele chegou na minha casa, que ele Aí fez... chegou na casa dele, o Juliano falou, vamos no seu carro, eu falei, vamos no meu carro. Todo mundo entrou no carro, ninguém falou nada, E viu? ele não falou do violão também. E eu começando umas coisas do trabalho, eu também não lembrei. Cheguei aqui, ele falou bem assim, descaradamente, na subida pra chegar aqui no quartel, esquecemos o violão. Falei, Eu entendi. Vamos conhecer agora um pouco da Ictus aí. Música. Deus de Israel, vem hoje aqui, mostra pra este povo teu poder. Faça a presença aqui neste lugar, pois o meu prazer é te adorar. Grandioso és, poderoso és, Senhor. Grandioso és, poderoso és, Senhor. Eu te louvarei de todo o meu coração. Eu te louvarei de todo o meu coração, de todo o meu coração. Acabou. É que nesse momento vai abaixando o som, entendeu? Fade out.
Agora a gente vai chegar naquele momento de apagar as luzes. Nossa. Aí é a hora boa. Esse é o nosso podcast sempre faz um momento de oração, um momento da palavra. Eu acredito que vocês têm alguma coisa especial pra gente aí. Claro, vambora. Bora aí, cara. Apagando as luzes aí. Não ao apagar das luzes agora, cara. Que nice, vai. Cara, aquela de sempre, né? Quando a luz apaga, né? Menor. Esse é bom, hein? É o... Aí eu até lembro lá do grupo de oração aí, o coração chora até. Nossa senhora. Sassa que só queima, que não se apaga. Tua presença. Viemos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar. Que nós possamos então clamar o Espírito Santo de Deus aqui sobre a vida desses irmãos que estão conosco aqui neste estúdio, na realização e na gravação deste podcast, esse santo podcast. Que o Senhor possa vir com sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia e possa alcançar os nossos corações, manifestando em nós, Senhor, o seu desejo, manifestando em nós, Senhor Jesus, a tua vontade. Que não sejam mais os nossos sonhos que estejam à frente, a nossa meta, mas que sejam, Senhor, agora os seus sonhos acontecendo na nossa vida, sendo guiados em nosso coração, Senhor. Dai-nos a direção, o canto novo, Senhor Jesus. Dai-nos novas melodias para que possamos anunciar, Senhor Jesus, a verdade do Evangelho, a verdade, Senhor Jesus, que é Tu, Cristo Jesus, que habita no meio de nós, que está vivo, Senhor Jesus. Venha reacender a chama do nosso coração, Senhor Jesus. Levar-nos a patamares mais altos, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, o Teu fogo, Senhor Jesus. O Teu santo fogo ardendo no nosso coração, Senhor Jesus. Batiza-nos com Teu fogo novo, Senhor Jesus. Faz arder em nós a chama, Senhor Jesus. Derrama em nós, Senhor Jesus, o fogo santo e fogo abrasador, Senhor Jesus. Nós queremos a Tua presença, ó Pai. Nós aqui como ministério, como banda Ictus, Senhor Jesus, queremos estar sempre, Senhor, servindo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor Jesus. Da nossa maneira, do nosso carisma, do nosso jeito humilde de ser, Senhor. Mas que o Senhor possa nos levar, nos alcançar, Senhor Jesus, pessoas que escutem este som, que escutem essas melodias e sintam principalmente a Tua presença, Senhor Jesus. Manda Teu fogo, Senhor. Manda Teu fogo. Manda Teu fogo. Queima de novo. Queima de novo. Manda Teu fogo. Manda Teu fogo. Queima de novo. Queima de novo. Dá-nos uma nova experiência, Senhor Jesus, uma nova intimidade.
Que estes irmãos aqui também que estão conosco, Senhor, na realização desse projeto de evangelização, também possam receber a Tua presença, Senhor, e que o Seu fogo abrasador faça-nos chegar ainda mais, Senhor. Use este canal como um canal de transmissão da Tua palavra, do Teu evangelho, da Tua verdade, Senhor, onde aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão assistindo, possam também sentir a Sua presença, Senhor Jesus, porque foi a Tua presença que nos trouxe aqui, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Foi a Tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de Te perseguir até Te encontrar diante da Tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem Tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. De novo. E o Senhor ele vem trazendo memórias, né? Como o Juliano falava, quando o violão começou, vem toda aquela nostalgia, aquela lembrança daqueles momentos no grupo de oração, daqueles momentos reunidos, daqueles momentos de igreja cheia, de luz apagada, do povo orando. E o Senhor ele tocou no meu coração e veio na minha memória, veio na minha mente a passagem onde Moisés ele encontra a sarça, né? E Moisés ali perdido naquele momento, Moisés ali que, né, era príncipe, Moisés que virou assassino, Moisés que virou fugitivo, e depois Moisés vira pastor, e depois ele encontra a sarça, e Deus dá a ele essa missão: vai, liberta o meu povo. E eu trago isso hoje na realidade da banda, e pensando o que nós já vivemos, o que nós já passamos, até que nós possássemos encontrar realmente a sarça, a presença de Deus, e Deus olhar nos olhos de cada um de nós, tocar cada coração e falar pra gente: olha, agora vai lá e liberta o meu povo. E eu estendo isso a todos aqueles que estão escutando, acompanhando, produzindo, apresentando, tocando, a todos aqueles ministérios de músicas que já não sabem mais se é o caminho ou não, àquele pregador que já não sabe mais se ainda é a vontade de Deus. Deus nesse momento ele está falando: vai lá e liberta o meu povo, vai lá e me apresenta para aquele povo, vai lá e fala em meu nome aquele povo, vai lá e faça como Moisés, que saiu daquele monte e desceu, e mesmo com medo, mesmo pensando que ele não era capaz, ele obedeceu à voz de Deus, e ele foi lá, e Deus mostrou os sinais, que nós possamos ver os sinais de Deus na nossa vida, mostrando, falando: você é o meu escolhido, você deverá fazer isso ou aquilo por mim. E aí eu recordo de tudo que nós vivemos e pensamos: olha o caminho, olha o que precisamos passar, mas Deus sempre capacitando e falando: é vocês, não vai mudar. O tempo vai passar, a distância vai acontecer, o trabalho vai aumentar, mas é você. Então, se alguém tinha alguma dúvida se era você, é Deus falando: é você. Nesse momento é Deus falando para você: é você. Vai lá e me apresenta para o meu povo. Glória a Deus. Amém? Amém. É isso aí, conhecer um pouquinho do carisma da banda Ictus aí. E agora, não sei se vocês têm mais alguma coisa aí que ficou para trás, quer falar, Juliano? Quando o Robson estava falando ali de memórias, né, veio na minha mente, no meu coração, aquele evento que a gente fez aqui na cidade com vocês. Sim. Não lembro exatamente quando foi o ano,
mas foi uma balada santa, né, ali com vários jovens da cidade, da região, foi bem legal, né? E aquilo ali pra nós, a gente sempre comenta nos bastidores aí do backstage da banda que aquilo foi um marco histórico na nossa vida, sabe? Porque era um momento em que a gente estava se lançando ao novo de Deus e a gente não sabia o que era esse novo, né? Porque como o Vi falou, né, chega um momento que não vou dizer, não usar a palavra cansaço, mas a gente fica sedento, a gente não quer só ser um ministério que serve ali nas santas missas, só no grupo de oração. Você começa a sentir um desejo, né, de ter uma missão de fato, de fazer, como o Cris falou ali, né, da profecia que ele recebeu quando ele era mais novo, de curar as pessoas através da música, né? E quando veio o seu convite naquela época, para nós foi uma resposta de Deus, porque a gente estava se abrindo para isso. A gente estava falando, Senhor, estamos aqui, né? Envia-nos. E quando veio aquele convite, foi um dos primeiros que a gente aceitou a fazer fora da nossa região, fora da nossa cidade, né? Onde era desconhecido ainda, o que a gente vai fazer, o que a gente vai apresentar, né? E aquilo ali levou o nível do ministério, porque a gente teve que se preparar muito para chegar ali e apresentar algo que pudesse cativar os jovens e principalmente que não fosse uma banda, que não fosse só uma apresentação, mas que fosse um pretexto para mostrar um Deus que é vivo, um Deus que vive em nós, né, através do nosso jeito de fazer música. E eu lembro que a gente fez um momento de adoração ao Santíssimo, né, que a gente fez um momento ali de entrega à Nossa Senhora e Jesus estava ali, né, na nossa frente. E eu lembro muito forte de ter sentido Deus tocando no meu coração, e os meninos também tiveram as experiências dele lá naquele momento, confirmando aquilo que a gente estava fazendo, sabe? Quando o Robson falava de Moisés, falava da sarça, era a resposta que a gente tinha recebido lá atrás, né? Então, a gente tinha uma dívida de estar vindo aqui para pagar, né, aqui no seu novo projeto, nesse podcast, né, que já não é tão novo assim, já tem um tempo aí, né? Mas a gente está muito feliz de estar aqui porque você foi uma das pessoas que confiou na gente lá atrás. Ô, glória. Né? Que abriu as portas e permitiu que a gente levasse o nosso som adiante, né? Então, estar aqui hoje é muito importante para nós, assim, um motivo de muita alegria. A gente ficou muito feliz e quando eu falei, o pessoal falou, vamos na hora, agora, vambora, né? Então, só aproveitar o momento aqui para te agradecer, irmão. Obrigado por sempre confiar na gente, né? Sempre abrir as portas pra gente. E acho que é isso. Vocês querem falar alguma coisa, mano? Cara, isso é um resumo que você falou, assim, a experiência que naquela balada foi algo, num primeiro momento totalmente assustador, porque, como o Juliano falou, era algo de fora, um palco com DJ, aquela coisa. cara, a gente nunca tinha feito nada fora do convencional, né? Mas estávamos abertos a querer fazer, mas foi algo, pra mim, pessoal, muito assustador. A gente chegar e falar, puta aí, cara, se isso não ficar bom, e se não rolar, e se o pessoal começar a ir embora no meio do show, cara, você começa, né, eu pirei, mas assim, aí você vê o resultado final, e aí vem o momento de adoração, que selou tudo de uma maneira, né, foi sensacional aquilo ali. E eu lembro que a gente saiu dali, depois a gente ainda foi pra Sorocaba, a gente foi, né, paramos pra comer, pra partilhar, porque a gente tava, e aí o medo já virou euforismo, então a gente não desligava, então não dá pra ir pra casa, precisa sentar, cara, precisa conversar. Beber mais um pouco, né? Eu lembro que a gente enfiou tudo dentro dos carros, né, e fomos, né, pra Sorocaba, e eu fui nesse caminho pensando, falando, caramba, cara, eu achei que não ia dar nada certo, né, e foi sensacional. Então assim, é uma gratidão, porque o primeiro chamado, né, de vocês aí, a confiança, o falar, vai lá, faz lá, cara, né, então tipo, não é algo que a gente, eu guardo com carinho no coração de lembrar, pô, cara, nem conhecia, não sabia nem quem era um bando de louco, só que queria fazer algo, e você falou, pode fazer, e... Bora. Entendeu? Mas foi extraordinário. Essa experiência foi abrir de portas, né? Porque dali em diante o ministério começou a receber muitos convites, muitas missões, na nossa diocese principalmente, né? E tudo por conta daquele né? Daquele primeiro convite, que é o que você falou, né? Isso faz falta na igreja hoje em dia. Eu acho que muitas coisas fazem falta, talvez algumas coisas não sejam tão necessárias ter hoje, mas principalmente as portas que se abrem. Isso faz muita falta na igreja, né? Quantas pessoas podem estar nos ouvindo falar aqui hoje que não teve oportunidade? É só isso. Não teve alguém que emprestou um violão, que ensinou a tocar uma nota ou outra, sabe?
E as coisas vão ficando distantes porque falta isso, né? Alguém que acredite, né? Alguém que faça, não, vem, vamos fazer, vamos embora, vamos abraçar. E até para quem trabalha com isso já, né? Você tá acostumado a fazer evento, você sabe disso. Quão difícil que é elaborar um evento, conseguir patrocínio, conseguir apoio, alguém que acredite na sua ideia. Né? Então a gente é muito grato a você por conta disso, porque você acreditou e não só acreditou, mas também incentivou, né? Comprou a briga ali com a gente e no final deu tudo certo, graças a Deus. Sensacional. Tava com... Também não foi só eu, tava Sim, com a sim. equipe por trás lá, que eu não quero levar o mérito sozinho. Não, tinha claro. toda uma equipe junto com a gente lá, né? Os coordenadores de grupos de jovens estavam com a gente, então agradecer em nome da Banda Ictus a todos aí também que fizeram parte aí desse momento aí, que foi um momento que foi marcante aqui na vida dos jovens da cidade de Itu e na vida dos nossos irmãos aqui. Opa. E desde já, esse ano vai ter uma novidade, velho. A gente pretende fazer uma outra balada santa, hein? Com o apoio de vocês, eu acredito que logo vai sair. Se vocês ajudarem eu aí nesse projeto aí, Eu não sei que eu- dia que é, mas então... pretendo estar fazendo uma outra balada aqui. Tô conversando com alguns padres aí, vendo se a gente consegue um espaço para fazer algo diferente aí, com as luzes e tal. Então, Legal. então vocês desde já estão convidados aí a estar junto no projeto aí. Legal. Amém? Amém. Mais alguma coisa, irmãos? Fique tranquilo. Irmão? Não, tranquilo. Viu? A gente vai encerrar. Quer falar alguma coisa? Segue a gente aí nas redes sociais, pô. Isso, Arroba vai. Banda Ictus. Pô, Lá importante, no né? Instagram, dá uma força aí que a gente acabou perdendo a nossa conta oficial que a gente tinha. E a gente não conseguiu recuperar, então a gente criou uma do Zé, né? Até é bom, porque marca uma nova etapa, né? Então a gente tá com pouquinhos seguidores lá, mas também a gente não começou a postar muita coisa ainda, então quem puder seguir, arroba Banda Ictus lá no Instagram, a gente agradece. E lá tem o contato de todo mundo aqui, então vocês vão nos achar lá, vai ser muito legal partilhar com vocês aí nesse novo recomeço nosso. É isso aí. Então é isso aí, galera. Lembrando vocês que dia 25/5 vamos ter o Luau aqui no nosso Santo Podcast. Vai ser um acústico, onde vai ter pregação, adoração, um momento de entrega no Espírito Santo mesmo. E, como eu fiz o convite aqui para os nossos irmãos, esse ano a gente vai fazer uma balada aí, que vai ter uma discoteca mesmo aí, cristã aí, vai ser top mesmo, show de bola. Os nossos irmãos que já deram sim, e tamo aí, vamos junto aí. Se vira. Tá gravado agora, né? Tá gravado. Gravado e- Tem um produtor ali já que vai me ajudar. A gente vai se virar. Não tem patrocínio, não tem som, mas vamos Já fazer. liga pro Lucas lá, manda o Lucas vir fazer o DJ aí e já é. Mas o Lucas agora tá famoso, velho. É, Tá o indo Lucas. pra longe. Beleza, galera? Então estamos encerrando aqui mais um Santo Podcast. Quero agradecer a todos que vão acompanhar esse podcast aí. Grande abraço e fiquem com Deus. Valeu, galera. Galera.